Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. E o ponto de hoje é o ponto número 27. O desejo de Deus está escrito no coração humano. Estamos dentro do Catecismo da Igreja Católica, a profissão de fé, primeira sessão, eu creio, nós cremos. O ponto de hoje está dentro do primeiro tema, o desejo de Deus. O ponto 27 nos diz o seguinte: o desejo de Deus é um sentimento escrito no coração do homem, porque o homem foi criado por Deus e para Deus, e não cessa de atrair o homem para si. E só em Deus é que o homem encontra a verdadeira felicidade que procura sem descanso. A razão mais sublime da dignidade humana consiste na sua vocação à comunhão com Deus. Desde o começo de sua existência, o homem é convidado a dialogar com Deus. Pois se existe, é porque criado por Deus, por amor, e por Ele e por amor constantemente conservado. Nem pode ver plenamente segundo a verdade se não reconhecer livremente esse amor e não se entregar ao seu Criador. Bom, gente boa, trocando isso em miúdo, o item 27 do Catecismo da Igreja Católica afirma que esse desejo de Deus está escrito no coração do homem, porque o homem foi criado para Deus e só em Deus pode encontrar a verdade e a felicidade que busca incessantemente. Essa afirmação está profundamente enraizada na teologia católica, que considera a relação com Deus e o homem como essencial para compreender a natureza humana. A reflexão teológica que fundamenta essa afirmação pode ser explicada sob diversas perspectivas, incluindo a antropologia teológica, a filosofia cristã e a espiritualidade. Enfim, o desejo de Deus e a dignidade humana, eles se complementam. A afirmação de que o homem tem uma vocação à comunhão com Deus está ligada à dignidade humana. É uma ideia central do pensamento cristão desde o princípio. A dignidade humana, segundo a teologia católica, ela consiste de fato no fato de que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. E esse texto que encontramos em Gênesis, versículo 27, significa que o homem tem em si uma capacidade única de relacionar-se com o seu Criador. O desejo de Deus, portanto, não é apenas um anseio emocional ou filosófico ou psicológico, mas é uma realidade ôntica, ontológica, que está no âmago da natureza do homem. Ou seja, não existe a possibilidade de pensar o homem sem esse desejo de Deus. Santo Agostinho, um dos principais teólogos da igreja, ele expressa, e novamente vou citar esse tema aqui: fizeste no Senhor para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Essa inquietação humana, que é, no fundo, fruto de um desejo de encontrar algo que transcenda a realidade terrena, é evidentemente uma orientação do ser humano para Deus. Santo Agostinho, com essa argumentação, ele argumenta que o homem busca incessantemente essa felicidade, mas que essa busca só pode ser plenamente satisfeita em Deus. Ou seja, existe um diálogo com Deus. Um diálogo com Deus que depende também da liberdade do homem de se encontrar, de buscar. O Catecismo também vai afirmar nesse ponto 27 que o homem é chamado ao diálogo com Deus, o que implica numa relação de intercâmbio, numa relação de reciprocidade. Para a teologia católica, a liberdade humana é um aspecto crucial desse diálogo. Deus criou o homem com a capacidade de escolher, e essa liberdade permite ao homem reconhecer e responder o amor divino. Então aqui é um ponto muito bom para as nossas reflexões cotidianas, para ajudarmos as pessoas a conduzirem as suas reflexões no tocante àquilo. Por que eu desejo Deus? Porque mesmo que eu não o compreenda, não o toque, por que esse desejo? Esse desejo de relacionar-me com o transcendente. Assim, essa busca que
tende a encaminhar a uma entrega, ela não é uma imposição, mas é um ato livre de amor. Ou seja, Deus nos criou com a capacidade de ouvi-lo, a capacidade de desejá-lo, a capacidade de buscá-lo. E o homem, ele só se sente plenamente, só se sente completo quando ele dá voz a esse chamado, com o seu sim. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, no livro 1, na questão 1a8, ele discute o desejo último do ser humano, falando da dita visão beatífica, ou seja, a busca do homem por este contemplar a Deus. Essa plena comunhão com Deus, que nada mais é do que a correspondência plena à natureza humana. Para São Tomás, essa busca pela felicidade e pela verdade aponta a Deus como seu fim último, uma vez que só Deus pode satisfazer essa infinita busca, essa infinita sede de verdade e de bondade que estão presentes no coração do homem. Isso nos leva para uma outra reflexão: o amor e a conservação da criação. O catecismo afirma também que o homem é conservado por Deus, e é conservado no amor de Deus e por amor de Deus. Essa ideia tem raiz na doutrina cristã, e onde Deus não é visto apenas como alguém que lança o homem, mas alguém que cria e cuida e sustenta. Essa visão pode ser encontrada nas obras dos teólogos como São Tomás de Aquino e tantos outros, mas é muito importante entender que esse desejo de Deus de dialogar com o homem é esse desejo que faz com que o homem também tenda a se encontrar com Deus. Podemos imaginar isso, como entender isso? Bom, aqui serve muito bem para os catequistas tomar o exemplo de alguns santos, de São Francisco de Assis, de Santa Clara, do próprio Santo Agostinho, que citamos aqui, e também homens, muitos místicos, como Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, que no seu livro da vida escreve muito profundamente sobre isso, da sua inquietação, encontrar repouso em Deus. A jornada espiritual dessa Santa Carmelita é muito interessante, porque a sua jornada ela reflete um desejo inato da alma humana de unir-se com o Criador. Aquele desejo que muitas vezes nós encontramos nos jovens, nas crianças, nos anciãos, essa busca que faz com que a gente se movimente, que queira conhecer mais, que queira se aprofundar. Quando as crianças ouvem uma oração, ou escutam a história de um santo, ou escutam um tema que lhes toca, algo acende, algo lhes toca o coração. É muito interessante a cena da caminhada dos discípulos de Emaús, que caminhavam, ouviam um homem falar de tantas coisas que tinham acontecido nos últimos dias, e o coração deles pegava fogo, até o momento em que eles reconheceram que era o Cristo ao partir o pão. Santo Agostinho também vai falar disso, e a obra central de Santo Agostinho, de fato, ela tende a mostrar a busca de um homem, no livro das Confissões, de um homem que busca Deus. E que a um certo momento diz assim: por que os outros conseguem e eu não consigo falar com Deus? E eu não consigo me relacionar com Ele? Então, ele descobre que existiam muitos pesos, existiam muitos entraves para que ele pudesse dialogar. E aí ele faz uma opção, uma mudança de vida, a conversão. São Tomás de Aquino, também na Suma Teológica, ele diz que essa compreensão de Deus como um Criador que se relaciona, que mantém uma relação não somente espiritual, mas uma relação entre a razão, a fé, a vontade e a busca de verdade. Teólogos modernos como Hans Urs von Balthasar, na sua obra Teologia da História, ele aborda essa relação entre o ser humano e Deus, enfatizando a liberdade e a resposta ao amor divino. O Papa Bento XVI, escrevendo o teólogo Joseph Ratzinger, na introdução do cristianismo, ele também faz uma análise muito profunda sobre a fé cristã e a relação do homem com Deus. Karl Rahner, no
nas suas obras sobre a fé, ele explora essa capacidade transcendental que o ser humano tem, inata, dada por Deus, para que o homem tenda a Deus e se encontre com Deus. Então, podemos dizer que este estudo que nós estamos fazendo do ponto 27 tem como síntese fomos criados por Deus, capazes de nos relacionar com Ele. Esta capacidade, ela também conta de algo muito interessante, a graça. A graça que nos dá força, ela não só nos atrai, mas ela nos sustenta nessa busca. Isso é muito interessante. Então, quando os senhores precisarem de um tema, de um ponto para ancorar as suas convicções, os seus estudos sobre o desejo inato do homem a Deus, estudem, aprofundem-se no ponto 27 do Catecismo da Igreja Católica. Esse foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Eu sou o professor Euclides. Até o próximo ponto. Fiquem com Deus.